Boa noite a todos, todas as pessoas presentes, encarnadas e desencarnadas, né? Hoje o salão está cheio, né? Que maravilha, de encarnados, imagina de desencarnados, né? Deve estar lá, as paredes desaparecem, né, para os espíritos. Mas nós queremos dizer nossas primeiras palavras de gratidão a essa casa, Centro Espírita André Luiz, pela qual temos uma profunda admiração, um profundo respeito. Agradecer a diretoria da casa, né? Está aqui a nossa irmã Dorinha, os demais da diretoria, nossa irmã Bernadette, ao Zé Luiz, quem fez o contato conosco, nos convidou, nosso muito obrigado. E que maravilha começarmos nessa noite ouvindo a nossa irmã Abadia, né? Nossa, os nossos irmãos que eu ainda não memorizei o nome. Como é que é o nome? Constâncio e Roberto. Constâncio e Roberto, né? Então, a gente se sente já assim numa outra dimensão espiritual, né? Só de estar aqui dentro. O tema do nosso é de Jesus aqui para a Terra, né? O nascimento de Jesus. Então, nós vamos recordar as cenas que estão descritas no Evangelho de Mateus e Lucas, que descrevem esse nascimento de Jesus. São cenas que todos nós já conhecemos, mas é tão bom recordar, né? Sempre que a gente recorda as imagens do Evangelho, isso repercute na nossa alma, né? Como nossa irmã Bernadette falou, isso nos cuida de nós, trata, né, das nossas curas, né? Então vamos recordar, há 2000 anos na Palestina, no pequeno vilarejo, a cidadezinha chamada Nazaré. Segundo as pesquisas recentes, tinha apenas 350 habitantes. Imagina, né? Um vilarejo mesmo, pequenininho. E ali uma jovem de 16 anos, 15 para 16 anos, já houvera recebido a revelação do anjo Gabriel, que ela tinha uma grande missão de conceber e dar à luz aquele que seria o Salvador, o Cristo da Terra, Jesus, né? E ela estava já no estágio avançado de gestação, quando houve um decreto de César Augusto, né, do Império Romano, dizendo que as pessoas tinham que se recensear, fazer um recenseamento. E naquela época o recenseamento não é como é hoje conosco, né? A gente fica em casa, a pessoa vai lá nos entrevistar, né, fazer a pesquisa. O recenseamento, naquela época, cada pessoa tinha que ir a sua cidade de origem, se apresentar e fazer a declaração. Olha, eu trabalho com isso, eu sou casado, tenho filhos, eu tenho uma loja, e fazer então participar do censo, né? Então, por esse motivo, como José era da cidade de Belém, da cidade de Davi, então Maria e José fizeram essa viagem. Então eles saíram lá do norte da Palestina, de Nazaré, e fizeram essa viagem até Belém, que faz parte de Jerusalém, uma cidade satélite, colada ali em Jerusalém. Uma viagem de aproximadamente 160 quilômetros. Provavelmente, conforme aquelas cenas que nós já vimos nos filmes, né? Maria, grávida, sentada sobre um jumentinho, e Jesus a pé, puxando, né, o jumentinho, e eles fizeram aquela viagem. Oi? Eu falei o que? Jesus? Já estou antecipando o nascimento, né? O termo é Jesus veio, né? É. Obrigado, Badia. E aí, quando eles chegaram na cidade de Davi, né, em Belém, aconteceu o que todos nós sabemos, não havia hospedagem, né? E eles então eles não conseguiram se hospedar, né? Nem numa hospedagem mesmo e nem na casa de ninguém, de forma que eles tiveram que improvisar uma hospedagem, uma acomodação, num lugar que era destinado para guardar os animais e alimentar os animais, né? Um estábulo. E foi ali naquele lugar, não poderia ser mais simples, né, no planeta Terra, num estábulo, onde ali se acolhiam alguns animais, talvez uma vaca, um carneiro, que ocorreu o evento mais importante da história espiritual da Terra, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ali se fez a grande luz que se irradiou por todo o planeta e envolveu toda a humanidade. Maria
conforme relata Mateus, envolveu Jesus em um pano e o colocou em uma manjedoura. Né? Manjedoura, ali havia algumas palhas ainda remanescentes, que a manjedoura na nossa linguagem do Brasil, né, é o coxo, né, onde se põe comida para os animais. Então ali se coloca a palha, os animais comem, então ainda havia palha ali, um restinho, e foi ali o berço de Jesus. Esse foi o berço do Espírito puro de um Cristo que chegou aqui à Terra, que veio à Terra. E naquele momento que Jesus nasceu, havia ali nas proximidades de Belém, na zona rural, alguns pastores que guardavam seus rebanhos, vigiavam seus rebanhos. E ali apareceu uma grande luz, a uma certa altura, que é um anjo, provavelmente o anjo Gabriel, o mesmo anjo que estava coordenando o nascimento de Jesus. Aqueles pastores ficaram um pouco temerosos, né, com aquele fenômeno luminoso, e o anjo diz a eles: não temam, não tenham medo, pois eu trago para vocês boas notícias. Hoje nasceu em Belém o Senhor, o Salvador, que é o Cristo. E vocês o reconhecerão, porque o encontrarão envolvido em um pano, deitado numa manjedoura. E ele indicou o local onde daqueles estavam. Relata Mateus ainda que depois dessas palavras de Gabriel, apareceram uma legião de seres celestiais. Ou seja, Gabriel já era uma luz intensa. Apareceram centenas de outros anjos, outros seres angélicos. Aquela luz então se tornou algo fenomenal. E aqueles seres angélicos pronunciaram em uma só voz o que a nossa irmã Badia pronunciou no início da prece dela. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E a partir daquele momento, aquela luz foi se afastando. E aqueles pastores foram então àquele estábulo e encontraram tudo conforme eles haviam descrito. Ali estava Jesus, recém-nascido, Maria e José. E eles relataram a eles esse fenômeno, esses acontecimentos. E Maria guardava Jesus, o protegendo. E aqueles pastores então foram para a cidade de Belém, que é colada em Jerusalém, contar esse grande acontecimento, com muita alegria, o nascimento de Jesus, o Cristo, o Salvador. E quando Jesus completou 8 dias, conforme a tradição do povo hebreu, o povo judeu, ele foi levado ao templo e fez aquela circuncisão no 8º dia, e ele recebeu o nome conforme o anjo Gabriel havia revelado a Maria, né? O nome de Jesus. O Evangelho de Lucas, no capítulo 2, acrescenta a essas informações que vieram alguns magos do Oriente. Lá não fala em reis magos, né? A tradição nossa que fala de reis magos, né? Relata magos. Os magos, na época, eram aquelas pessoas que tinham a capacidade de olhar para o céu, para as estrelas e interpretar mensagens. Normalmente eram do zoroastrismo, né? E eles tinham recebido essa revelação que havia nascido o Messias, que haveria de nascer. E eles vieram, fizeram uma viagem longa para prestar uma homenagem a Jesus. E também lhe levaram presentes. Levaram 3 presentes. Quem me ajuda aí? Quais são os presentes? Ouro, incenso e mirra. Maravilha. Esses 3 presentes têm um simbolismo muito importante. O ouro simboliza a realeza, também a riqueza, né? O incenso, ele simboliza a espiritualidade, porque nas sinagogas, nos templos, havia sempre uma área reservada, onde estava a Torá, e ali somente o sacerdote poderia entrar para acender os incensos. Então, um dos símbolos da espiritualidade, naquela época, eram os incensos dentro do templo. E a mirra? Para que servia a mirra? A mirra é o nome de uma árvore. E o óleo extraído dessa árvore também recebe o nome de mirra, óleo de mirra ou mirra, né? E esse óleo pode ser usado como condimento, mas
o principal uso desse óleo é muito interessante. Naquela época se tinha a tradição quando uma pessoa morria, antes de sepultar o corpo, eles passavam esse óleo, a mirra, no corpo. Então, uma interpretação possível é que naquele presente já estava se indicando como seria também o final do ciclo de Jesus presente aqui na Terra, da morte de Jesus. Ele seria envolvido por vida. Esse é o relato do nascimento de Jesus, resumidamente, conforme está no Evangelho de Mateus e de Lucas. E com base nele, nós elegemos duas questões para a nossa reflexão na noite de hoje. A primeira, por que e para que Jesus veio? Esse é o relato de que Jesus veio, que ele nasceu. Mas por que ele veio? Por que Jesus nasceu aqui na Terra? E para que ele veio? Essa é a primeira questão. A segunda questão, na nossa tradição cristã, quando nós comemoramos a noite do Natal, ou a véspera, nós temos a tradição de trocar presentes, Nós damos presentes uns aos outros, principalmente para as crianças, para os filhos, Que é uma tradição bonita, não tem nenhum problema. Só que a gente não pode esquecer que o Natal, nós estamos comemorando o aniversário do nascimento de Jesus. Então o aniversariante não pode deixar de receber presente. Se a gente quer dar presente para as outras pessoas, tudo bem. Mas jamais podemos deixar de dar presente para o aniversariante. Então a segunda questão é: que presentes nós podemos dar para Jesus no Natal, simbolizando o nascimento dele, a vinda dele aqui na Terra? Então essas são as duas questões principais que nós vamos analisar na noite de hoje, à luz da esclarecedora e consoladora doutrina espírita. Ok? Então vamos começar com a primeira questão. Por que Jesus veio e para que ele veio? Então nós fizemos uma pesquisa nas obras espíritas, principalmente nas obras de Francisco Cândido Xavier, essa mediunidade abençoada, E nós encontramos ali 4 razões por que Jesus veio. A primeira delas, como nós sabemos, Jesus é o Cristo. O que é um Cristo, Jesus, o Cristo. Depois a gente suprimiu esse Cristo, igual João o Batista, passando a chamar ele de João Batista, Jesus, ele é o Cristo. O Cristo é um espírito tão elevado, tão puro, que nós ainda não temos condições de compreender. A gente tem uma noção do que é um Cristo, o que é um espírito puro. E o Cristo trabalha diretamente com Deus na criação de novos mundos. Então, quando o nosso planeta foi criado, o nosso Cristo, que é Jesus, coordenou, ele foi co-criador do nosso mundo junto com Deus. E de lá para cá, ele coordena, governa todos os fenômenos, todos os acontecimentos que ocorreram e continuam acontecendo na Terra, com os seus seres angélicos, como o anjo Gabriel e vários outros. Então existe uma pleiade de espíritos superiores que trabalham com Jesus para o governo da Terra. E de lá para cá, desde mais de 4 bilhões de anos, tudo está sob a coordenação de Jesus. O surgimento das águas, da vida na água, as primeiras bactérias, depois a eclosão da vida nos oceanos, as plantas, as árvores, os animais. E agora, faltando pouco tempo, surge na Terra nós, os seres humanos. De 200 mil anos para cá, o Homo sapiens, o homem que pensa, que analisa, e fomos evoluindo através da reencarnação. E quando a gente já estava assim, melhorzinho, numa condição de entender ensinamentos espirituais, Jesus então começa a enviar aqui para a Terra, ele das regiões celestiais, espíritos superiores para nos trazer ensinamentos espirituais. Então ele envia, por exemplo, na Índia, Krishna, que vai nos falar da reencarnação, da lei do karma. Ele vai enviando espíritos superiores. Jesus lá vai enviando seus embaixadores para cá. No povo judeu, onde ele viria nascer, ele enviou Moisés, cerca de 1.200 anos antes dele mesmo vir. E Moisés
nos trouxe um ensinamento fundamental para toda a humanidade, a existência de um único Deus. Pela primeira vez na história da humanidade, nos é ensinado que só existe um único Deus. E Moisés trouxe também os 10 mandamentos, ele trouxe as bases da lei da justiça. Então vejam que a vinda de Moisés, os 10 mandamentos, foi uma revelação para a humanidade que existe uma lei de justiça. Aquilo que nós fazemos, né, vão ter consequências benéficas ou doloridas. A lei da justiça. E Jesus continua enviando emissários. Cada vez que a gente vai evoluindo um pouquinho, em cada encarnação, nós temos melhores condições de compreender ensinamentos mais profundos. Por volta de 500 anos antes de Cristo, ele envia vários espíritos superiores. Vários espíritos de luz. Lá na Índia, ele envia o Buda, né, que trouxe os ensinamentos da lei da reencarnação, que foi mencionada na leitura, né? A nossa irmã Edilara. Passei perto, né? Já fala da reencarnação do budismo, que é uma religião de ensinamentos profundos, muitos desses ensinamentos alinhados com os ensinamentos espíritas, da reencarnação, da evolução. Na China enviou Confúcio, do confucionismo, uma filosofia profunda, Lao Tse, do taoísmo, que também fala da espiritualidade, da reencarnação. Na Grécia, já agora 400 anos antes de Cristo, Jesus enviou Sócrates, Platão, depois Aristóteles, que vieram nos trazer o ensinamento da filosofia e ensinar a grande importância da gente olhar para dentro de nós, o autoconhecimento. Isso veio ali 400 anos antes de Jesus vir. Tudo isso são emissários que ele foi enviando para trazer esses ensinamentos para a humanidade. Ensinamentos esses que estão preservados até hoje. E aí, Jesus enviou esses e outros mais, né? Esses são os principais que nós estamos recordando. Mas depois de 400 anos antes de Cristo, Jesus queria transmitir um novo ensinamento para a humanidade. Só que esse ensinamento, né, que para vir esse novo ensinamento precisava ter aqueles anteriores que nós citamos, Jesus decidiu vir pessoalmente. Porque é um ensinamento tão importante, é um ensinamento que iria mostrar efetivamente para que nós fomos criados. É o ensinamento mais importante que foi revelado para a humanidade. Então Jesus decidiu vir pessoalmente. Ele poderia continuar enviando outros emissários, outros embaixadores, mas para esse ensinamento, ele decidiu vir pessoalmente. Porque esse ensinamento era muito profundo, não só para ser transmitido, mas para ser demonstrado, como se coloca ele em prática. E na leitura da nossa irmã de Laura, foi dita o nome dessa lei que ele veio ensinar. Quem nos ensina, ajuda aí? A lei do amor. Isso mesmo. A lei do amor. Esse é o ensinamento, a maior revelação do mundo superior para nós. Amar ao próximo. Nós somos criados para amar, para servir. E Jesus demonstrou como que funciona a lei do amor na prática. Por exemplo, ele, naquela época, o povo judeu ali na Palestina era dominado pelo Império Romano, né? Era um império considerado opressor, que cobrava impostos, né? Ninguém gosta de estar sob o domínio de um outro povo, né? E assim que Jesus terminou o Sermão do Monte, quando eles estavam descendo ali em Cafarnaum, desceram o monte, estavam chegando em Cafarnaum, encontraram com um centurião romano, aquele homem, né? Possivelmente porte físico muito forte, com aquela indumentária dos romanos, aquela espada, que ele impõe assim mesmo, né? Aí veio Jesus, os apóstolos caminhando, e aquela cena de Jesus parado em frente a esse centurião romano. Aí fez aquele silêncio, né? O que vai acontecer? Será que ele vai prender Jesus? O que vai acontecer? E aquele homem diz a Jesus assim: Senhor, tenho um servo doente na minha casa, e eu queria que o Senhor curasse ele. E ficou todo mundo impressionado com aquele pedido. Imagine, um império poderoso
pedindo a cura para um povo que era dominado. E aí faz aquele silêncio. O que vai acontecer? Esse povo é nosso inimigo. E Jesus diz: eu vou lá na sua casa e vou curá-lo. E aquele romano diz: Senhor, o senhor não precisa ir na minha casa, porque eu também tenho muitas pessoas sob o meu comando. Eu digo a elas: façam tal coisa, elas fazem. Se o senhor disser uma palavra, ele será curado. Olha que fé extraordinária. E Jesus falou: então seu servo está curado. E ele disse para aqueles que estavam com ele: nunca encontrei no povo de Israel um homem com tanta fé, um romano. Então Jesus curou o servo do povo que dominava os hebreus. Isso é amor. O perdão, fazer o bem àqueles que às vezes não nos querem bem. E o Espiritismo veio traduzir essa palavra, o amor, de uma forma mais prática nas nossas vidas. O que é o amor na prática? O Espiritismo elegeu uma outra palavra, porque conforme a leitura que foi feita, o amor também passou a ser um termo assim, muito vago, muito genérico. E o amor, o Espiritismo o traduz, o amor na prática, que é a caridade. Por isso que elegeu, fora da caridade, não a salvação. É para isso que nós existimos. Nós somos criados para fazer o bem um ao outro. Quando a gente não está fazendo o bem um ao outro, a gente sofre. Nós somos criados para amar. Quando a gente não está amando, a gente sofre. E por isso Jesus veio, para nos trazer esse ensinamento da lei do amor, que é a lei que deve transformar a vida de toda a humanidade, porque é o ensinamento mais profundo que nós já tivemos na Terra. O segundo motivo está no livro Caminho, Verdade e Vida, ditada pelo Espírito Emmanuel e também recebido por essa mediunidade abençoada de Chico Xavier. Tem o título Jesus Veio, que é exatamente o título do nosso estudo. E ali o Emmanuel nos dá uma explicação tão simples, mas ao mesmo tempo tão extraordinária. Por que Jesus veio? Ele diz: olha, nós não temos condições de ir aonde Ele está. Então, Ele veio onde nós estamos, por amor a todos nós. Como a gente não pode ir até Ele, Ele veio até nós. E Jesus, Ele, diz o Emmanuel, que Ele apagou a sua luz e não deixou nenhum vestígio da sua grandiosidade luminosa. Porque se Jesus não apagasse a sua luz, se Jesus aparecesse aqui, né, com a luz que Ele irradia, a gente não teria condição nem de olhar para Ele. É a mesma coisa que a gente olhar para o sol. A gente não consegue olhar para o sol. É uma luz tão grandiosa, é uma pureza tão grande. Então Jesus, num gesto de amor, Ele apagou a luz dele para poder conviver conosco aqui nos seres humanos. Esse é o segundo motivo. Nós não podíamos ir até lá, então Ele veio até aqui. O terceiro e o quarto motivos estão num livro maravilhoso, Antologia Mediúnica do Natal, também do Chico Xavier, por espíritos diversos. E num desses capítulos do Espírito Emmanuel, que se chama Refletindo o Natal, o Emmanuel diz que Jesus veio, esse eu achei belíssimo também, porque todos nós aprendemos, né, aqui no Espiritismo, na Igreja Católica, na Evangélica, onde for, que nós devemos ter fé em Jesus. Não é isso que a gente aprende sempre? Tenha fé em Deus, tenha fé em Jesus. E o Emmanuel nos diz, nessa lição, que Jesus veio porque Ele tem fé em nós. Ele tem fé em cada um que está aqui sentado. Tem fé em você. Que você é capaz de realizar todo o seu potencial de vida. Ele acredita em cada um de nós. E Ele veio para mostrar isso. Esse otimismo, essa esperança de que cada um de nós será exitoso na sua jornada espiritual. Jesus tem fé em nós. Por isso que nós não devemos duvidar de nós mesmos, como muitas vezes acontece. Às vezes, em certas situações da vida, nós dissemos: isso aqui agora está demais para mim. Isso aqui eu não vou dar conta.
Isso aqui está acima da minha capacidade. Isso é uma ilusão da nossa mente. Porque seja o que for que você estiver passando, uma enfermidade do corpo físico, seu mesmo, ou de um ente querido, às vezes dificuldade financeira, dificuldade econômica, dificuldades de relacionamentos conflituosos, a experiência da morte de um ente querido, né? Seja o que for, uma certeza você pode ter, eu posso ter, que você é capaz de dar solução. Porque se você não fosse capaz, se eu não fosse capaz, Deus, no seu amor infinito, não permitiria que a gente passasse por aqui. Então, quando a gente acha que não está dando conta, temos que tirar essa ideia da cabeça. Falar, não, Deus, vou resolver. E se a gente ainda assim, fazendo orações e preces, acha que não dá conta, vamos pedir ajuda. Ajuda dos nossos mentores espirituais, ajuda aqui do Centro Espírita André Luiz, no diálogo fraterno, nos trabalhos de tratamento espiritual. Tudo que a gente precisa, Deus já colocou aqui. E Jesus tem fé em cada um de nós. Eu achei isso assim extraordinário. E o quarto motivo, que está nesse livro também, Antologia Mediúnica do Natal, é que a vinda de Jesus na Terra, ela marca uma nova era na história espiritual da humanidade. A humanidade entrou na sua maioridade espiritual. O que quer dizer isso? Vamos comparar com a nossa vida humana. Quando um jovem, né, alcança os 18 anos, ele entra na maioridade. Né? Ele fala, meu filho, agora você é de maior. O que significa isso na prática, aqui na Terra, com a humanidade, quando um jovem se torna de maior? Ele passa a ter mais responsabilidade. Isso mesmo. Quando o filho é criança, né, acontece alguma coisa na escola, aí o que a escola faz? A professora, a diretoria chama a gente, os pais, né? Olha, seu filho tem 10 anos, fez isso, a senhora tem que conversar com ele, não pode fazer isso. Porque nós somos responsáveis, indiretamente, ou até diretamente, pelas atitudes, pelo comportamento. Ele ainda não é maior de idade. Mas, quando o filho se torna maior de idade, está na faculdade, por exemplo, ele faz alguma coisa equivocada, eles vão chamar os pais? Não, vão conversar com ele. Falar, olha, você tem que responder porque você agora é maior de idade. Muitas coisas mudam na vida da pessoa. E assim também é a maturidade, a maioridade espiritual. Muitas coisas que fazíamos antes de Jesus vir à Terra, que a gente não estávamos na infância espiritual, as consequências eram atenuadas. É uma criança, derrubou aqui, fez aquilo errado, ainda não sabe o que faz. Mas depois que Jesus veio, nós nos tornamos maiores de idade. Fizemos nossos 18 anos espiritual. E aí, o que a gente faz de bom, floresce ali na frente. E o que a gente faz de errado, de equivocado, vai vir as consequências. Por isso que tem tanta dor na humanidade. São as consequências dos nossos próprios atos. Não tem nada a ver com a pessoa pensar assim, que Deus está castigando, está mandando isso. Somos nós mesmos, como nós somos maiores espiritualmente, o que nós fazemos gera consequências, que é o sofrimento que temos na Terra. E alguém poderá pensar, puxa vida, mas tem 2000 anos que nós alcançamos a maioridade espiritual, era para a gente estar melhorzinho, né? A Terra era para estar assim mais tranquila, para um mundo assim mais pacificado, né? Mas é importante percebermos que assim como ocorre também com nós encarnados, tem crianças que antes mesmo de atingir os 18 anos, ela parece um adulto, não tem? Você olha assim, nossa, essa criança já está madura, é hora de tudo correr, faz tudo certinho. Quando ele faz 18 anos, já é super responsável. Mas tem outros que faz 18, 19, 20 e fica enrolando. Não dá aquela transformação que às vezes os pais esperam. E às vezes aquela adolescência vai se prorrogando. Era para terminar nos 18, vai para os 20, vai para os 25, vai para os 30. Mas uma hora a pessoa amadurece. Assim também na vida espiritual. Muitos humanos, quando entraram na maioridade espiritual, já assumiram uma nova postura espiritual.
já amadureceram espiritualmente. Mas a maioria de nós está num processo de transformação. Então, por isso que quando se fala da transição planetária, que nós estamos chegando no mundo de regeneração, ela está simbolizando onde a maior parte da humanidade vai estar a caminho do amadurecimento, né? De ser um adulto espiritual. Então está tudo certo, está tudo sob o controle de Deus, de Jesus. Nós somos maiores espiritualmente, por isso que nós temos que ter muita atenção em tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos e até mesmo tudo que nós pensamos. Temos que nos corrigir, nos conhecer e nos corrigir. Cada um deve ser o autor, o artífice da sua transformação espiritual. Então essas são as 4 razões, segundo os Espíritos Superiores, porque Jesus veio. Vamos recordar rapidamente? A primeira, que o ensinamento que deveria vir à Terra era tão extraordinário, tão profundo, que Jesus não quis mais enviar outros embaixadores, outros emissários. Ele veio pessoalmente, que é para ensinar a lei do amor. O segundo, diz o Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, nos ensina que nós não podíamos ir até Jesus. Então ele veio até nós. O terceiro, a vida de Jesus é porque ele tem fé em nós. Tem fé em cada um de vocês, tem fé em mim, tem fé em todos nós. E o quarto motivo, porque a vinda de Jesus marca uma nova era na história da humanidade. O ser humano entrou na sua maioridade espiritual. Nós nos tornamos mais responsáveis e por isso tudo que fazemos tem consequências maiores do que tinha antes da vinda de Jesus. Então vamos analisar rapidamente que presente nós podemos dar para Jesus, celebrando o seu nascimento, celebrando a vinda dele aqui para a Terra. Agora que nós conseguimos compreender a grandeza desse gesto da vida de Jesus, graças às obras da doutrina espírita, graças ao Evangelho, claro, nós devemos, como primeiro presente, fazer um tributo de gratidão a Jesus. Agradecer a Ele, reconhecer que hoje a gente compreende que foi um gesto de muito amor e que Ele nos ofereceu tudo o que nós precisamos para sermos pessoas felizes. Nos deu um planeta que é um paraíso, um planeta com os oceanos lindos. Agradecer a Deus pelas montanhas, pelas cachoeiras, pelos rios, pelas árvores, pelos pássaros, pelo cantar dos pássaros. São milhares de animais. Agradecer pelas árvores frutíferas, pelos grãos, todas as comidas que precisamos. Tudo isso Jesus nos ofereceu, nos oferece. Agradecer a Ele pelo corpo que temos, pelos olhos que veem, pelos ouvidos que ouvem, pela boca que fala. A gente acha isso tão natural que se esquece de agradecer. Agradecer que nós estamos encarnados, recebemos mais um corpo físico para continuar a evolução. Agradecer pelo Centro Espírita André Luiz, agradecer pelo nosso lar, nós temos um teto para nos acolher, nos proteger. Agradecer pela família, pelo cônjuge, pelos filhos, pelos pais. Se não fossem os pais, não estaríamos encarnados. É tanta coisa que temos para agradecer, que se a gente treinar a gratidão, não sobra tempo para a reclamação. Então, o primeiro presente é agradecer a Jesus. Senhor, hoje finalmente eu estou enxergando quantas coisas o Senhor deu para nós. Eu não agradeci antes porque eu não enxergava, mas agora eu vejo. Muito obrigado, Jesus. Um segundo presente, nos diz um espírito Francisco do Monte Alvergue, que Jesus, o nascimento de Jesus no estábulo, não é um fenômeno isolado no tempo e no espaço. Ele é um acontecimento vivo para o espírito humano. Veja que coisa incrível que ele está dizendo. O nascimento de Jesus não é um fenômeno isolado no tempo e no espaço. Ou seja, quando Jesus nasceu? A gente fala, nasceu há 2.200, 2022 anos atrás. Nasceu lá, aconteceu o nascimento. Ele está dizendo que não.
O nascimento de Jesus no estábulo não é um acontecimento, um fenômeno isolado no tempo e no espaço. Ele é um acontecimento vivo para o espírito humano. Jesus continua nascendo. É diferente quando alguém dá à luz, nós humanos, que nasceu no dia tal, tem uma data de nascimento. Né? Jesus não, é um acontecimento vivo, ele continua nascendo. Então, o segundo presente que podemos, e todos nós devemos dar a Jesus, é quando nós colocamos em prática os ensinamentos dele. Quando alguém nos ofende, fez alguma coisa que nos agradou, e aquela pessoa nos procura para a reconciliação e fala, olha, você me desculpa, eu falei daquele jeito, eu não queria ter falado aquilo, eu estava nervoso. E se você olha para aquela pessoa e fala, tá tudo bem, vamos, deixa para lá, já passou. Eu sei também, às vezes eu falo coisas sem pensar. É Natal, é o nascimento de Jesus, que nós estamos colocando o ensinamento dele em prática. Isso alegra muito Jesus, isso é um presente para ele. O perdão é um presentão naquelas caixas grandes, assim. Uma criança gosta de receber presente de caixa grande, né? Para Jesus, a caixa grande é para Jesus esse ano, eu perdoei. Tem nada aquele ressentimento. Eu estou leve. É um grande presente para Jesus. Porque é isso que ele espera de nós. Que a gente faça o que ele veio ensinar, veio pessoalmente ensinar, que é a lei do amor. Quando nós visitamos um lar de crianças órfãs, um lar de idosos, é Natal. Jesus está nascendo. Porque finalmente aquela vibração de Jesus está nos fazendo movimentar naquela direção. E às vezes alguém fala, mas eu não tenho tempo de visitar um lar de idosos, ou de ir num hospital, ou de ir num lar de crianças. A vida está muito corrida. Mas será que a gente não consegue ir uma vez no ano? Se a gente se organizar, uma vez. Todos nós conseguimos. É um presente para Jesus. Nós estamos nos interessando por aqueles nossos irmãos que passam por uma experiência mais desafiadora. Quando a casa aqui, nossa irmã Bernadette, né, anuncia, olha, estamos precisando de trabalhadores para uma campanha da sopa, distribuição de cesta, vamos visitar os lares. Olha que oportunidade de darmos um presente para Jesus. Essas são oportunidades que Jesus está dando para a gente colocar em prática o que ele ensinou. E quando nós fazemos isso, nós estamos dando um presente para Jesus. De forma que quando chegar no final do ano, cada um de nós pode fazer aquele balanço, né? Falar, o que eu fiz esse ano espiritualmente? Nossa, eu tive aquela desavença, hoje não tenho nada, não tenho nenhum ressentimento. Eu consegui fazer um pouco mais, consegui trabalhar um pouco mais no centro espírita, ou trabalhar voluntário, ou no meu local de trabalho, eu me tornei uma pessoa mais cooperativa e menos competitiva. Eu ajudo mais meus amigos. Quando alguém está com dificuldade, eu vou lá e ajudo. Nossa, eu estou me transformando. Isso é o maior presente para Jesus. E todos nós podemos e devemos trabalhar durante o ano todo para presentear Jesus. Então é isso, meus irmãos, a nossa reflexão da noite de hoje. Jesus veio e ele continua vindo, porque a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, não é um fenômeno isolado no tempo e no espaço. É um acontecimento vivo para o espírito humano. Muita paz para todos. Agradecemos muito pela atenção, pelo carinho, pelas boas energias que irradiaram e que muito contribuíram para o estudo de hoje. Graças a Deus.